Clésia e Kelvin, os nossos intérpretes. Presente, e Kelvin entra daqui a pouco. Tá. Obrigado, Clésia. Pessoal, inicialmente eu quero dar uma boa tarde a vocês, pedir para que nós mantenhamos os vídeos e os microfones desligados. Os vídeos são por conta da interpretação, né? A nossa servidora, intérprete de Libras, Clésia, vai fazer a interpretação para os nossos estudantes surdos, então a gente precisa que todos os vídeos estejam desligados, só o de quem vai falar e o de Clésia, para que eles consigam ver a interpretação dos intérpretes, tá bom? Então, a gente já agradece de antemão a vocês. Passar algumas informações em relação à dinâmica da nossa reunião. Nós temos o chat aqui, que Gláucia e Tanícia vão ficar responsáveis, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer fala também pode ser feita pelo chat. E se alguém também, nós vamos abrir para vocês falarem também, fazerem perguntas ou comentários, então também solicita no chat esse momento que nós liberamos para que haja essa fala de quem assim quiser, tá? Então, primeiro eu quero fazer essa saudação a todos que estão aqui presentes, aos pais responsáveis, aos estudantes, todos que tiraram esse tempinho hoje, dessa tarde, para virem aqui conversar um pouco conosco, né, sobre as atividades do IFPB e principalmente aqui do nosso campus, tá, do campus Monteiro. Fazer uma saudação especial também a todos os servidores que estão aqui presentes, os coordenadores de curso. Nós temos aqui estudantes dos 3 cursos integrados, então do curso de manutenção e suporte informática, do curso de instrumento musical e do curso de edificações, e os seus respectivos coordenadores, todos aqui presentes. Então, isso também é bom para que a gente compartilhe também as dúvidas e as perguntas que, porventura, apareçam. Estão aqui presentes também o nosso diretor de ensino, o professor Jorge, a nossa diretora de administração, a Gláucia. Então, estão aqui presentes também os diretores. Estão presentes também servidores da coordenação pedagógica. Então, a Tanícia, nossa coordenadora pedagógica, e alguns integrantes da sua equipe também podem estar aqui presentes. Do mesmo jeito, a Gabriela, Maria Gabriela, coordenadora de assistência estudantil, está aqui presente também, e alguns servidores dessa coordenação. A Maésia, nossa coordenadora de apoio ao ensino, e a Clésia, né, que eu já falei no início, que é a nossa intérprete de Libras e coordenadora do núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais. Inicialmente, a gente quer falar com vocês, como um objetivo principal da nossa reunião, informar sobre o andamento, né, do planejamento, daquilo que está sendo planejado nesse momento para as atividades do IFPB. Quando a gente fala atividades, a gente fala em 2 tipos de atividades. Primeiro, as atividades remotas, né, o ensino remoto. E depois, o que nós vamos chamar de ensino híbrido, né, que é o momento em que tivermos condições do retorno às atividades presenciais, que nós vamos utilizar tanto o ensino remoto, né, não presencial, quanto o ensino presencial. A isso nós vamos chamar de ensino híbrido, um pouco mais na frente, tá bom? Nesse sentido, eu queria fazer um comentário relativo ao momento que nós estamos vivendo, porque é importante, eu sei que todos vocês acompanham os noticiários, mas é importante que a gente tenha como princípio, para a gente começar essa conversa aqui, o contexto em que nós estamos vivendo. Ontem, né, nós completamos
Ontem nós completamos 90 dias. Então, hoje, 91 dias em que nossas atividades foram suspensas. Elas foram suspensas no dia 17 de março. Então, hoje, completamos 91 dias. 3 meses e um dia de atividades suspensas. Então, o porquê, né, isso vem acontecendo e como nós estamos lidando nesse momento desses 90 dias. Primeiro que a decretação de uma pandemia, né, envolve uma circunstância muito característica, né, de um momento que, primeiro, pela condição de transmissibilidade, né, da doença, do vírus, foi necessário que as atividades que gerem aglomeração, né, fossem suspensas e, consequentemente, que todos nós ficássemos de uma forma chamada de isolamento social. Então, a maioria de nós precisamos, nesse momento, ficar em casa. Né? Somente aqueles serviços essenciais é que teriam condições de sair de casa. E o ambiente escolar é um ambiente que gera muita aglomeração e que se faz necessária essa suspensão. Bom, no dia 17 de março, nós já conversamos muito sobre isso, nós tínhamos apenas 2 ou 3 mortos no Brasil. Hoje, passa de 46 mil mortos no Brasil. Nós somos o segundo país, né, em número de mortos, em número de casos no mundo. Isso quer dizer que nós temos um contexto que, no momento, ele é muito decisivo para que nós tomemos alguns posicionamentos. Bom, dentre esses posicionamentos está justamente o planejamento para as nossas atividades remotas. Então, o Instituto Federal da Paraíba vem num processo contínuo de debate entre os diretores gerais de todos os campos, são 22 campos que integram o IFPB, junto com a reitoria, e nesse debate nós sempre pautamos como o princípio número 1, aquilo que começa qualquer discussão, qualquer reunião, sempre começa com a questão da preservação da vida, ou seja, a saúde de todos nós, a saúde de todos, a saúde dos servidores, a saúde dos estudantes e a saúde das nossas famílias em que nós estamos. Então, esse é um marco para qualquer início de reunião, sempre. Tudo que nós vamos fazer é pautado nisso, na preservação da saúde. Todas as atitudes, elas são pautadas, primeiro, saúde, na preservação da vida, segundo, nas condições dos decretos sanitários, né, das autoridades sanitárias e dos governos municipal, estadual e federal. Então, todos os marcos regulatórios, todas as leis, os decretos que são emitidos, né, esses são também balizadores de nossas ações. Então, nossas ações também respeitam esses decretos. Bom, partindo disso, o que é que nós temos hoje no IFPB? O IFPB hoje ele está numa fase de planejamento para atividades não presenciais. Quando nós falamos atividades não presenciais, envolve um conjunto de ações, né, e de particularidades que a gente vai comentar aqui um pouco. Primeiro, esse planejamento ele é feito para que as nossas ações, as nossas atividades sejam feitas por etapas. Então, são etapas que vão sendo cumpridas, etapas que vão sendo vencidas, para que a gente passe para uma etapa seguinte. Então, sempre existem ações, atividades dentro de cada etapa e também o monitoramento constante das atividades e do retorno dessas atividades para que a gente possa passar para uma faixa seguinte. Tá? Deixa eu só perguntar a Clésia se está dando certo a tradução, Clésia. Tá sim.
Tá sim. Obrigado, Clésia. Bom, quem são os nossos estudantes surdos que estão aqui, Clésia, por favor? Só para... Hernande e Vitor. Tá. Cumprimente eles aí, tá? Hernando e Vitor. Bom, então, como eu estava dizendo, são etapas. As etapas, elas vão sendo cumpridas, monitoradas, e só assim a gente passa para uma etapa seguinte. Bom, a primeira dúvida que poderia surgir era, em que etapa nós estamos nesse momento agora? Bom, primeira coisa, o Instituto Federal da Paraíba, ele vem pautando, como eu já disse, questão da saúde, questão dos documentos das autoridades sanitárias, e também em duas palavras muito importantes que eu quero reproduzir aqui, que foram falas do nosso reitor, o professor Nicásio, que foi prudência, a primeira delas, prudência, e a segunda é diálogo, né? Diálogo constante com a comunidade. É por isso que nós estamos aqui hoje, para dialogar com os pais, para dialogar com os estudantes, e sabemos quais são as angústias, quais são as ansiedades que vocês têm, e as dúvidas que porventura surjam, para que a gente consiga, dentro desse diálogo, minimizar os impactos que possam vir a acontecer, né, no momento que nós vamos chegar dentro daquelas faixas, daquelas etapas, no momento de atividade remota com a administração de aulas ou coisas desse tipo. Então, a gente pode chegar nessa etapa, sim, nós podemos chegar nessa etapa antes do retorno do ensino presencial. Mas, para chegar até lá, nós temos que cumprir uma série de exigências que nós estamos planejando para quê? Para que a imensa maioria dos nossos estudantes, é isso que a gente tem que colocar como princípio, possa ter acesso. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições de acesso também. Então, na primeira etapa, é uma etapa de diagnóstico. Então, como estamos? Primeiro foi feito um questionário aos estudantes, acredito que a maioria dos que estão aqui, ou todos, devem ter respondido esse questionário. Então, isso foi uma das primeiras fases, entender como é o comportamento dos estudantes em relação ao acesso, se tem ou não, e a qualidade desse acesso, e o interesse também dos estudantes nesse acesso. Esse foi o primeiro passo. Já foi cumprido esse. O segundo foi, os professores precisam de uma capacitação para ministrar aulas em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós estamos cumprindo etapas dentro dessa capacitação, já temos mais de um mês aí que estamos fazendo, todos os professores do Campus Monteiro estão fazendo essa capacitação. É um curso com mais de 1.200 inscritos, entre todos os servidores do Instituto Federal, de todos os campos. Então, esse curso está acontecendo ainda, né? Então, já estamos nessa etapa de capacitação dos professores. Em seguida, nós vamos ter uma capacitação também, né, uma formação para os estudantes. Então, a gente não pode começar a utilizar nenhuma das ferramentas de atividades remotas que nós temos disponíveis, sem que os estudantes possam também fazer essa capacitação. Então, nós estamos também nessa fase de planejamento para a capacitação, para a formação dos estudantes dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? Então, outra etapa. Bom, quando nós atingirmos esses 3 pontos que eu falei, diagnóstico, capacitação dos professores, capacitação dos estudantes, então, nós poderemos ir, né, dentro de um sistema que nós vamos mandar um relatório para a nossa Pró-Reitoria de Ensino, que vai aprovar, e aí nós passaremos para uma etapa seguinte. Essa etapa seguinte envolve algumas atividades que já podem ser realizadas pelos professores com os estudantes, que são atividades não presenciais. Atividades como estudos, né, de texto, TCC, então, pode haver a
a relação entre o estudante e o professor para orientação de TCC, para orientação de relatório de estágio. Então, tudo isso pode acontecer numa etapa 2, como uma atividade não presencial. Né? Então, isso tudo vai para a segunda etapa. E apenas numa terceira etapa é que nós vamos ter uma fase realmente de web aula, né, vamos chamar assim, de uma atividade não presencial, mais voltada para a questão do ensino. O que é que a gente espera até chegarmos a essa etapa? Que a gente tenha condições de, junto com vocês, claro, junto com cada um de vocês, pedindo a participação de todos nesse processo de identificar os estudantes que, porventura, não tenham acesso, né, ou que tenham um acesso prejudicado por diversos contextos. Então, a gente precisa saber disso, por isso que a nossa equipe da COPED, a nossa equipe da CAEST, a nossa equipe do NAPNE, a nossa equipe de apoio ao ensino, junto com a direção de ensino, vão estar nesse constante monitoramento, né, para que a gente tenha esse acesso. Uma das atividades, ou uma das ações, melhor dizendo, que vão acontecer é a publicação de um edital com vagas para um auxílio que nós vamos chamar de acesso digital, auxílio para o acesso digital. Tá? Então, podemos chegar a essa fase, é por isso que essas fases, elas têm que ser cumpridas para que a gente tenha tempo de diagnosticar, de identificar onde existe a necessidade, né, de acesso para alguns estudantes. Por isso que quando a gente pede a vocês, olha, respondam o questionário, façam atividade, estejam atentos às redes sociais, ao site do campus, é justamente para isso, para que a gente consiga disseminar as informações, para que todos os seus colegas de cada classe, então você que faz parte lá, vou dar um exemplo das turmas que eu ministro aulas do segundo TED, do segundo IM, cada um de vocês é responsável pelo colega. Então nós temos o colega do lado e a gente precisa, João, você viu isso? Maria, você viu isso? A gente está hoje num momento também de solidariedade com os nossos colegas. Então está sempre perguntando, repassando se aquele estudante tem ou não acesso, qual é o tipo de acesso, se é precário, se não é. Então, é isso que a gente vai fazer nesse tempo até chegarmos a essa etapa de atividade não presencial com ministração de aulas ou outras atividades que porventura possam acontecer. Tá? Qualquer uma dessas atividades sempre vai estar condicionada, sempre vai estar relacionada à qualidade da conectividade, claro. Né? Então, a gente precisa fazer esse levantamento junto aos estudantes com relação a essa conectividade e tudo que envolve isso, né? As suas condições em casa, como é essa possibilidade de estudo que cada um tem. Tá? Uma outra questão que pode acontecer como é que a gente vai ter essa atividade? Os professores vão passar vídeos, os professores vão... Como é que vai ser? Eu vou usar que canal? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Então, esse documento que o Instituto Federal está ainda numa fase de planejamento, mas ele já prevê atividades muito diversificadas. Atividades que vão desde podcasts, né, áudios, né, as próprias web aulas ao vivo, aulas gravadas, para que o estudante ele tenha acesso na hora que ele, né, tiver condições de ter aquele acesso. Então, poderemos ter horário de aula? Sim, poderemos, mas com uma flexibilização muito grande em relação a isso. Por quê? Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu contexto. Então, às vezes, você está num ambiente que não dá para você ver de manhã, mas à tardinha, ou à noite, ou de madrugada, não sei, você pode assistir aqueles 10, 15 minutos que o professor vai
disponibilizar. Então, isso é uma outra questão. O ensino será inteiramente flexível. Então, nós vamos poder utilizar listas de exercício, como eu já falei, áudios, vídeos, né, apostilas, né, produções textuais, relatórios, bom, leitura de livros. Então, são várias atividades que poderão ser utilizadas. Bom, como é que vai ser esse monitoramento? Como é que nós vamos poder passar de fase? Como é que nós vamos garantir que está havendo, né, realmente um contato e que nós estamos atingindo todos os nossos estudantes? Nós vamos criar uma comissão interna formada por diversos profissionais, incluindo estudantes também nessa comissão, que vão ser responsáveis, esses estudantes, junto com essa comissão, para estar avaliando. Semanalmente, nós vamos fazer essa avaliação, seja em qual etapa for, né, na primeira, na segunda, na terceira, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode... Então, vai ser importante essa participação do estudante, que é quem vai estar recebendo, né, essa atividade não presencial e passar essa relação do que está acontecendo dentro da comissão. E aí nós vamos criar novas estratégias, se forem necessárias, nós vamos criar novas formas e sempre fazendo esse monitoramento. É outra questão que vai envolver essa atividade não presencial. Tá? Em que fase nós estamos? Hoje, o IFPB Campus Monteiro está em que fase? A gente vai começar amanhã, né? Ou não? Como estamos? Bom, nós estamos numa fase que nós chamamos de análise e acompanhamento. Então, o Campus Monteiro, junto com todos os campos, porque nossas ações elas serão sempre sistêmicas. O Campus Monteiro não vai começar primeiro do que o Campus Princesa Isabel, do que o Campus João Pessoa, do que o Campus Patos. Não. Nós vamos começar num momento único, vai ser uma ação sistêmica, e a evolução dentro das etapas, aí sim, ela vai ser um pouco mais específica, porque muitas vezes o Campus Monteiro pode estar, né, dentro de um momento em relação à pandemia, né, e em Patos, em Cajazeiras, em João Pessoa, podem estar em outro momento. Então, isso pode ter variação, mas o início de tudo será com todos juntos. Então, nós estamos nesse acompanhamento inicial, já fizemos o diagnóstico, já estamos na capacitação dos professores, vamos começar, provavelmente, no mês de julho, a capacitação com os estudantes. Então, nós vamos criar turmas dentro do campus para a capacitação, como eu falei, das ferramentas virtuais, dos ambientes virtuais de aprendizagem, e somente após isso é que nós vamos começar realmente com essa possibilidade de atividades remotas voltadas um pouco mais para o ensino, para os conteúdos. Tá? Durante esse período, nós já estamos realizando várias atividades. Vou citar aqui algumas que vocês já estão acompanhando lá no Instagram. Então, várias lives estão acontecendo. Muitas vezes, eu fico vendo lá os superiores. Amanhã tem 2 atividades, uma oficina de teatro e uma live às 18 horas, que essa live já está acontecendo todos os dias. Aliás, todas as semanas. Então, 50, 70. Aqui no integrado, nós somos 350 alunos. 350 alunos que estão nas nossas turmas. Então, a gente também espera de vocês que participem dessas atividades. Por quê? Né? O ensino remoto, ele não vai envolver só uma aula de biologia. Eu não vou só dar uma aula lá de bactéria, de protozoário. Não, vão ter atividades, e muitas atividades também diversificadas. Por quê? Porque são atividades que envolvem conhecimentos gerais. Então, conhecimentos que nós vamos poder utilizar nas etapas seguintes que nós vamos ter. O Enem, por exemplo. Né? Então, é uma das coisas que a gente precisa também participar.
A gente precisa desse contato com vocês para que a gente desenvolva as nossas atividades com, primeiro, a presença de todos e com a qualidade que a gente sempre oferta, tá? Acho que é isso inicialmente, né? Eu falei um pouco mais sobre as questões gerais do planejamento, mas agora eu queria ver aí a participação de vocês, as dúvidas que, porventura, possam ainda persistir depois dessa minha fala. Então, vamos abrir aqui agora primeiro para alguém que queira falar aqui em áudio. Se alguém quiser falar em áudio, Glaucio e Tanissa, tem alguém aí? Boa tarde, pessoal. Tem aqui no chat, Abraão, alguns já perguntam. Já vamos começar a responder ou aguardar alguém falar? Tem alguém que quer... Oi? Vamos ver se tem alguém que quer falar agora, né? Primeiro. Vamos dar a vez primeiro a quem quer falar. Se tiver alguém, coloque o nome lá no chat e a gente chama aqui. Não? Bom, então vamos começar lá no chat, Glaucio. Depois, se alguém quiser falar, coloca o nome lá, tá? Tá, então vamos lá. Tem a primeira. Do estudante Aldomário. Tem uma estimativa de quanto tempo pode durar até chegarmos a essa etapa de aulas híbridas? Aldomário, né? Aldomário, é o seguinte. Aula híbrida é a última etapa, tá? Certo? O que é aula híbrida? A aula híbrida é ensino presencial e não presencial juntos, tá? Então, a aula híbrida, esse conceito de aula híbrida, só vai acontecer quando a gente retornar às atividades presenciais. Por quê? Nós entendemos que a gente precisa encurtar um pouco, né, o tempo para o término do ano letivo. Bom, como o MEC já sinalizou que nós não precisamos mais completar 200 dias, que a gente pode completar só as 800 horas, então nós podemos ter aula no período normal que nós temos, podemos ter também atividades remotas, juntas. Então, atividades que a gente pode fazer de forma remota. Então, isso é o ensino híbrido. Bom, então nós só retornaremos presencialmente quando nós tivermos condições sanitárias, nós tivermos condições de dar aos nossos estudantes, às famílias dos nossos estudantes, a condição de saúde, dar aos nossos servidores, né, que vêm de muitas cidades, muitos estados aqui ao nosso redor. Nós temos professores de Recife, professores de Natal, professores de João Pessoa, então professores de várias localidades, né, que vêm todos para o Campus Monteiro ministrar aulas aqui. E nós temos estudantes da mesma forma, de várias localidades. Então você imagine que esse ambiente da escola é um ambiente muito propício, né, a um surto de contaminação do vírus. Então a gente precisa ter essa garantia. A gente precisa ter essa garantia. Eu já te digo, Aldomar, e a todos os seus colegas aqui, aos pais responsáveis aqui presentes, que nós estamos, sim, já com muitas questões já organizadas para o campus, para esse retorno. Nós vamos ter uma nova dinâmica nesse retorno. Então, nós vamos ter mais lavatórios disponíveis nos ambientes externos do campus, nós vamos disponibilizar máscara, nós vamos ter uma constância na higienização das salas de aula, dos ambientes de laboratório, maior, essa constância na higienização vai ser maior. Nós precisamos entender que o ar-condicionado dentro de uma sala de aula, com 40, 50 estudantes, é um ambiente muito propício à disseminação do vírus, né? Então, a gente precisa também ter todos esses cuidados. Quando a gente tiver condições de dar essa possibilidade de saúde, né, de condição sanitária aos estudantes e aos servidores, aí sim nós teremos o retorno. Até que isso não aconteça, é temerário para todos,
Então, a gente tem essa condição, Aldomário. Espero ter respondido. Tanissa, Glaucia. Tem uma pergunta aqui de Tailane. Sobre essas aulas valerão como as aulas normais em sala de aula ou apenas serão como uma forma de se exercitar, de interagir apenas? Convidar aí o professor Jorge. O professor Jorge está aqui presente para responder essa pergunta de Tailane, não é isso? Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem, Tailane, pessoal, a gente vai trabalhar num processo evolutivo, né? A gente já vem fazendo algumas lives, né, com temáticas diversas, mas a gente vai sim evoluir para esse conteúdo não presencial, que é realmente conteúdo de aula, tudo isso. Sei que a gente está planejando também como fazer isso para aqueles que não têm acesso à internet, tá bom? Então, haverão as aulas não presenciais com conteúdo, tá? Mas ao retorno ninguém vai ficar no prejuízo, tá? A gente vai fazer um planejamento para aqueles que não puderem, ao retornar, terem todo o conteúdo passado. Tá bom? Mas a gente vai evoluir, sim, para essa questão dos conteúdos de aula, por esse motivo que o professor Abraão colocou. Tá? Então, é importante o engajamento de todos. Tá? Vai ter aquela situação em que o aluno ele não tem realmente condições de participar, aí esses alunos a gente vai fazer um planejamento, uma estratégia diferenciada para quando eles retornarem. Tá bom? Mas a ideia é que a gente possa ter esses conteúdos, avançar com esses conteúdos, até para que a gente faça com que possamos cumprir essa carga horária do curso, né? Que são aí a carga horária mínima de 800 horas, e encurtar o período final do ano letivo. Então, tudo isso está sendo analisado, mas é esse caminhamento, a gente sair, passar por aulas não presenciais até chegar no ensino híbrido com qualidade e garantindo acesso a todos os alunos. A outra é de Gildete. E quanto à carga horária, será diminuída e esses 90 dias como serão repostos? E se essas lives que foram feitas foi de aulas? Bom, com relação à carga horária, o que é que nós temos? Primeiro, como eu já falei, o MEC ele dispensou os 200 dias letivos e agora a gente precisa cumprir as 800 horas. Paramos no dia 17 de março. Do dia 17 de março até hoje, né, nós não tivemos nenhuma... Tem alguém com o microfone aí ligado. Nós não tivemos nenhuma carga horária registrada nos diários dos professores, tá? Então, das turmas. Então, a gente não tem nenhuma carga horária. Quando a gente chegar na etapa de atividade não presencial, já com o que a gente chama de web aula, então com atividades realmente de conteúdo, completando o que o professor Jorge disse, nós vamos ter atividade sim de conteúdo quando chegarmos nessa fase. Essas atividades serão contabilizadas. Então a gente começa a contabilizar como carga horária a partir desse momento. Quando voltarmos às atividades presenciais, então nós vamos contar as horas do que a gente tiver lá presencialmente, no campus, mais as atividades remotas, as atividades não presenciais. Então, é o que a gente chamou no início de ensino híbrido, né? Então, nós vamos ter a compensação desses 90 dias em atividades com sábados letivos. Então, nós vamos intensificar os sábados letivos e nós vamos colocar horas extra na condição de ensino remoto. Então, os professores vão passar atividades que os estudantes vão fazê-las de forma remota. Então, associado ao ensino presencial. E com isso, a gente vai chegar nessas 800 horas. Agora, quando a gente vai chegar nisso? Né? Então, muito provavelmente, muito certamente, nós entraremos o ano que vem ainda com o período letivo, o ano letivo de 2020. E aí eu quero tranquilizar os estudantes, de uma maneira geral, os pais. Isso já aconteceu várias vezes. Né? Isso não está acontecendo só com o Campus Monteiro, isso está acontecendo com
todas as unidades federais do Brasil. Nós temos, vou dar um exemplo a vocês. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte é um dos institutos que tem a maior expertise, o maior know-how, né, a maior condição de fazer as atividades remotas. E até hoje não fez ainda nenhuma atividade. Por quê? Porque o Instituto Federal ele tomou como premissa não se precipitar nas ações. Né? Então, a gente não tomou nenhuma atitude precipitada, entendendo que, do mesmo jeito que existem os estudantes que não têm acesso à internet, ou que têm um acesso precário à internet, por vários motivos, existem também aqueles estudantes que precisam, aí vou colocar especificamente para os estudantes do terceiro ano, vão fazer a prova do Enem. Né? O Enem, o professor Paulo André sempre diz isso, o Enem ele não foi cancelado, ele foi adiado. Então, veja o quanto é difícil a gente tomar essa decisão, mas que precisa ser tomada com coragem, com enfrentamento, com diálogo. Né? Estamos aqui para isso mesmo, para dialogar, para que a comunidade fique realmente ciente do que está acontecendo e do nosso planejamento. Então, nós temos esses estudantes lá do terceiro ano que tem o Enem, então a gente precisa também acolher esses estudantes. Nós temos estudantes que começaram agora o primeiro ano, estavam começando a se ambientar no campus, na dinâmica do Instituto, né? E de uma hora para outra, todos nós fomos colocados em casa. Né? E estamos, nesse momento, aprendendo sempre, mas tendo que tomar atitudes. Então, o Instituto Federal tomou essa atitude, nós vamos compensar cada um dos dias letivos que aconteceram, nós temos essa premissa, já passamos, no passado, por greves, né, que fizeram com que o nosso calendário adentrasse o ano seguinte, e mesmo assim nós conseguimos vencer o conteúdo, nós conseguimos compensar os dias que não houve atividade. Então, isso aí vocês tenham certeza que vai ser compensado e que a gente vai ter o maior cuidado com isso. Alcione e Cionária perguntaram aqui, mas eu acho que você já respondeu, que elas querem saber se tem como recuperar o ano, mesmo retornando em julho. E Davi Brito perguntou como será para os alunos do terceiro ano a questão da defesa dos trabalhos de conclusão de curso. Quem foi, Tanissa, esse? Davi Brito. Davi, né? Eu vou falar, o professor Jorge pode complementar. Davi, se você, a partir desse momento, começar o contato com o seu professor, isso já está, inclusive, regulamentado, permitido, né, o contato com o professor para a orientação do TCC, né, nós vamos ter a defesa desse TCC, inclusive, dependendo da pandemia, de como vai se comportar toda essa questão, a defesa online, a defesa aqui nessa plataforma, por exemplo. Você vai poder fazer a defesa do seu TCC aqui, tá? Já foi feita, por exemplo, colação de grau. Você imaginou, o Instituto Federal da Paraíba já realizou várias colações de grau, né, nesse ambiente aqui. O ensino superior já está fazendo defesas, né, a pós-graduação, defesa de mestrado, defesa de doutorado, defesas de TCCs, de relatório de estágio, tudo aqui nesse ambiente. Então, é possível, sim, fazer as defesas e a orientação junto com os professores, tá? Isso eu gostaria só de acrescentar que o ponto fundamental agora é aproveitar esse momento para realmente fazer as orientações. Escrevam, certo? Aquele que faz relatório de estágio, que ia fazer o estágio está suspenso, se você já começou a fazer o estágio, comece a escrever, né? Você não precisa deixar para o final. Aproveite, a ideia é que assim, vamos aproveitar, transformar esse momento no momento mais produtivo possível. Né? E entre em contato com o seu orientador. Caso você não tenha um orientador ainda, entre em contato com o coordenador do curso, ele vai lhe auxiliar nesse ponto, tá bom? Mas vamos adiantar para que não tenhamos aí no final do ano nenhuma sobrecarga a mais. Okay? Oi.
Professor Abraão? Ainda lá? Pode falar. Tem alguém pedindo para falar aí, Glaucio? Sou eu, professor Abraão. Professor Professor Fábio. Fábio. Satisfação, professor. Receber. Boa tarde. Pode falar, professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu só quero complementar o que o professor Jorge falou, né? Inclusive, eu entrei em contato com os alunos do terceiro ano para saber quem é que está sem orientador ainda, porque uma boa parte da turma não entregou o termo de aceite de orientador, né? Então, é providenciar isso também, tá? Porque aí a gente tem um controle, e aí, para que serve esse termo? Exatamente para entrar em contato com o professor, para saber como é que está a orientação, né? Para ter um monitoramento da orientação também. Então, é interessante que os alunos do terceiro ano, eles possam enviar esse documento também. Inclusive, eu já passei para ele os nomes dos professores que estão à disposição. Só complementar aí, professor. Obrigado. Alguém mais? Tem Henrique Lima pergunta se as aulas voltarem, pode acontecer sábado letivo? Sim, Henrique. Certamente vai acontecer. Pedro Henrique pergunta: sei que ainda é muito cedo, mas como serão aplicadas as avaliações? Pois foram adiadas muitas provas avaliativas por causa da pandemia. Professor Jorge, professor Fábio, podem falar, tá? Pedro, esse processo de avaliação também está sendo amadurecido, né? O importante agora é a gente retomar esse fluxo aí de atividades, né? E a questão das avaliações, elas vão ser, sim, avaliadas da melhor forma possível. A gente tem que pensar, lembrar que a gente está vivendo um novo momento, né? E estamos nos adaptando a esse novo momento. Tanto o professor, quanto a instituição, quanto o aluno, tá bom? Então, essa discussão com relação à avaliação, como será, né, aplicado ou não, isso vai amadurecer ao longo dos próximos dias e com a retomada dessas aulas não remotas. Tá bom? Mas fique tranquilo, tudo está sendo pensado, tá bom, para atender da melhor forma possível. Tá bom? Mas a gente está avaliando. Agora é muito precoce para a gente dizer exatamente como vai ser, mas a gente já está avaliando isso também, Pedro. Mais algum? Sou eu, a Tanissa. É você. Em relação aos instrumentos musical, tem algum planejamento de como serão as aulas? Como serão as aulas de instrumento? Quem foi que perguntou, Glaucio? Foi, desculpa aí, Jennifer. Jennifer. Estamos aqui com o professor Marlon Barros. Já liguei a câmera. Boa tarde a todos, né? Pessoal, em relação às aulas de instrumento, eu creio que todos vocês devem estar em contato com os professores de instrumento. Por exemplo, tem aluno de trombone, por exemplo, está basicamente tendo aula todos os dias através do Meet. Então, tem projetos que eles estão participando de forma voluntária. Então, é muito bom você conversar com os professores de vocês para saber essa possibilidade. A gente sabe que tem muitos que não têm instrumento, por exemplo, então isso vai ser um problema que a gente ainda vai ter que arrumar uma solução para isso. Muita gente é de cidades diferentes, né? Não são todos de Monteiro, então também já gera outros problemas. Mas, com certeza, a gente já está vendo que é possível e viável fazer aulas de instrumentos através do Google Meet. E está funcionando muito bem, está melhorando muito a plataforma, né? Se você parar para analisar, quem está aí acompanhando, sempre está tendo atualizações na plataforma, então já dá para fazer uma aula. É claro que ainda tem problemas em relação ao microfone, que não suporta a quantidade de som de um instrumento. Então, quem tem condições está... Estou falando isso a nível profissional, né? Quem tem condições está investindo em microfone, uma boa caixa de som, para poder ter uma boa comunicação através do instrumento. Mas já se dá para fazer a aula de instrumento através do Meet. Beleza? Então, provavelmente, a gente vai utilizar ele tanto para as aulas de turma, né, disciplinas gerais, como também para as disciplinas do curso de música. Beleza?
Mais alguma? Tem. Lohane pergunta, os alunos que irão realizar o estágio e que não tiveram a oportunidade de começar o mesmo, devem se preocupar, começar a fazer o TCC? Lohane, veja bem, Lohane, a atividade de estágio, ela envolve, por exemplo, se for um aluno de construção de edificações, então, ir para uma obra, é uma atividade realmente que está suspensa e não seria diferente por conta do risco que ela envolve, né? Como a gente não tem perspectiva nesse momento, né? Seria uma forma de ilusão nossa dizer assim, olha, as atividades estão suspensas até o dia 30 de junho e vamos voltar em julho, ou voltar em agosto, ou voltar em setembro. A gente não tem essa condição hoje de dizer isso a vocês. A gente tem que ser honesto nesse sentido, né? Então, é preciso realmente que a gente avalie. E essa avaliação que você deve fazer é como o professor Jorge disse, é com o coordenador, com sua coordenadora, com o seu orientador, né? Então, aqui a gente tem, acho que a professora Gardene pode também complementar. Isso. Boa tarde, pessoal. Eu vi que a pergunta aí foi de Lohane, né, que ela é estudante de TED, e assim, como o Abraão falou, eu quero tranquilizar aos alunos que não precisam ficar nessa busca desenfreada por querer abandonar o estágio para fazer o TCC, uma vez que eles já passaram por todo aquele processo, né. Oi, Gardene? Pode continuar, e quando ela conseguir restabelecer a conexão, aí ela retoma a resposta. Tá. Estão me escutando, pessoal? Descarregou aqui. Agora sim, Gardene, pode falar. Pronto, descarregou aqui, não estava bem conectado na tomada. Sim, complementando para a Lohane, que assim, muitos deles viram o trabalho que foi conseguir o estágio, né? Passar por toda aquela documentação, vai e vem. Então, que fiquem tranquilos que essa pandemia está todo mundo nessa mesma situação. Não tem que se preocupar de estar dentro das atividades efetivas de estágio, até porque as obras estão paradas. E quando tudo puder ser retomado, um novo calendário vai ser feito e tudo vai sair dentro do possível. Não precisa se preocupar em fazer essa troca de opção, já que o estágio já está de acordo, né? Todos os documentos já tramitaram, então fiquem no aguardo e façam como o professor Fábio e já adiantou. Tudo que tiver de pesquisa, né, da parte de revisão bibliográfica, que possa ser feito, que aproveitem esse momento para isso. É isso. Obrigado, Gardene. Mais alguma pergunta? Glaucia, Tanice? A vez de Glaucia está aí? Eu acho que ela deve ter saído, foi? Não, eu estou aqui. Mas, não, pronto, pode fazer. Essa outra. Se tiver a aula, EAD, como fica a situação? Aí já foi essa. Não tem mais perguntas. Alguém quer falar? Oi. Algum estudante, algum pai quer fazer mais alguma pergunta, quer falar? Ellen colocou uma agora. Pode fazer uma rápida recapitulação do que teve? Não, daqui a pouco eu faço, Ellen.
E na questão de alunos em progressão, como fica? Foi... Bom, isso, a atividade de progressão, né, também é uma atividade que a gente já pode, né, dentro dessa conversa com os coordenadores, dessa conversa com os professores, né, que você ficou, da disciplina que você ficou em progressão, já ir organizando. A COPED, ela faz esse acompanhamento, é bom que você converse com Tanissa, né, Tanissa direciona para dentro da COPED, eu acho que é a Daniela que está acompanhando essas progressões, então você já conversa com ela e já pode ir vendo estratégias em relação à progressão, tá? Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, olha, todos nós que estamos aqui, todos os servidores que estão aqui presentes e os que não estão aqui presentes, certo? Até o momento, todos se colocaram à disposição, né? Então, a gente responde no WhatsApp, a gente responde no Instagram, a gente está em constante estado de alerta para conversar com vocês. Então, podem entrar em contato conosco, né, para que a gente esclareça alguma dúvida que tenha na hora. A COPED tem plantões, né, de contato com os estudantes, está fazendo esse contato. Então, eu, Jorge, Glaucia, se for alguma coisa mais voltada para a administração ou diretamente no ensino, o professor Jorge está aqui para ajudar. Todos nós estamos disponíveis. Os nossos e-mails, os nossos telefones estão lá no Instagram disponíveis. Tá? Então, sempre esse contato existe, vocês podem manter. Tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Daniele Gonzaga. Boa tarde. Com relação ao terceiro ano, como será reparado esse período que ficaram sem aulas quanto ao aprendizado deles? Serão prejudicados? Vamos pensar assim. Todos nós que estamos aqui, né, nós fomos colocados aqui, nós não queríamos estar aqui, né, mas como um princípio de preservação das nossas vidas, das vidas dos nossos filhos, a vida dos pais de vocês, dos avós, né, das nossas famílias, a vida humana. Né? Então, esse é o princípio, a gente está aqui por conta disso. Né? E o fato de estarmos aqui, de estarmos aprendendo esse momento, né, vai gerar perdas. Né? Vai gerar perdas. Eu disse na última reunião que nós tivemos, existem alguns que podem perder um pouco da aprendizagem. E existem mais de 46 mil que perderam a vida. Né? Então, a gente tem que ponderar muito nesse momento. O que o Instituto Federal da Paraíba puder fazer para minimizar as perdas, tenha certeza que nós faremos. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que somos servidores, estamos compenetrados em ajudar, em fazer com que essa perda, ela diminua. Né? Agora, perda sim, perda vai ter. Né? Todos nós estamos tendo perdas. Né? E o que a gente precisa fazer hoje? Contar com vocês, contar com a família de vocês, para que juntos, nesse diálogo, nessas ações, a gente minimize essas perdas. Então, o estudante que não tem internet hoje, que está na zona rural, que está numa cidade que a internet é muito ruim, ele vai ter perda? Ele vai ter perda. Agora, como nós podemos fazer, enquanto colega e enquanto instituição, para que essa perda seja a menor possível? É isso que a gente está hoje passando dia e noite pensando. Né? Dia e noite, fazendo reuniões, organizando, para que a gente consiga minimizar essas perdas. Né? E chegar. Eu tenho uma preocupação enorme com nossos estudantes que têm alguma necessidade especial, alguma deficiência. Por quê? Imagine a perda que eles não têm numa atividade como essa. Né? Então, a gente precisa pensar
nesse todo. A nossa visão é a nossa visão de todo, né? Agora, o terceiro ano é também para nós algo muito caro, algo muito específico, que a gente não pode ficar sem pensar mais ainda, né? Porque é um ano finalístico, né? É aquele ano que o estudante determina o seu futuro, vai fazer o Enem para adentrar a universidade, né? Então, a gente tem esse olhar diferenciado para os terceiros anos, né? E nós vamos tentar fazer o possível para minimizar essas perdas. Por isso que eu quero muito que os estudantes do terceiro ano se inscrevam na Olimpíada Nacional de Ciências. Por quê? Porque nós vamos desenvolver atividades, o professor Wilson deve estar aqui, eu acho que ele está aqui para também reforçar isso. Se inscreva, porque nós vamos fazer, já na semana que vem, algumas atividades de revisão para a Olimpíada Nacional de Ciências, né? Eu quero que todos que estão aqui, nós estamos com 111 aqui, já ficamos com 120, claro, estudantes um pouco menos, mas que todos se inscrevam. Por quê? Porque a gente vai minimizar essas perdas fazendo isso. Vão ser aulas de revisão inicial que nós vamos fazer para a Olimpíada Nacional de Ciências. Então, é um momento importante, né, da gente tá tendo esse contato e, ao mesmo tempo, estudando. É preciso haver esse direcionamento com todos vocês. Os estudantes do terceiro ano vão, sim, ter esse olhar especial, tenho certeza. Tem aqui outra. Cionária perguntou, e os alunos que são surdos, como vai ficar a situação deles? Cionária? Bom, Cionária, a Clésia está aqui, não sei se ela está interpretando agora, ou se é o Kelvin. Quem está é Kelvin. Quem está é Kelvin, pronto. Eu vou começar e eu vou pedir a Clésia também para falar um pouco, tá bom, Clésia? Olha, eu já disse aqui e vou reforçar com muita clareza para vocês, tá? A gente está no momento, o professor Jorge foi muito feliz quando disse assim, nós estamos amadurecendo a questão das avaliações, porque nós estamos estudando, né? Porque nós estamos não sendo precipitados, nós estamos sendo prudentes, para que a gente não aumente a perda, que a estudante falou aqui. A gente não quer aumentar essa desigualdade, aumentar as perdas, a gente quer minimizar. E aí nós vamos ter ações específicas, Clésia, a equipe do NAPNE, junto com a equipe da PRAE, que é a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, estão fazendo esses estudos e como chegar a todos os nossos estudantes. Nós temos 2 estudantes cegos. São desafios que nós estamos encarando de frente, né, e que nós vamos vencer com esse diálogo, com a ajuda de todo mundo. Clésia, por favor, Clésia. Respondendo também a pergunta, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o pessoal da PRAE, com a coordenação de ações inclusivas, e já começou um grupo, um comitê específico da educação especial para fazer um projeto que contemple, né, a inclusão para todas as deficiências. Então, não só os surdos, mas os cegos, enfim, todos vão tentar, né, a gente vai tentar que seja contemplado com esse plano, com a questão de uma plataforma que tenha interpretação para Libras, uma plataforma que tenha audiodescrição para os cegos. Então, assim, isso tudo está sendo planejado e, ao máximo, nós vamos tentar, com certeza, incluir a todos. Que bom, Clésia. Te agradeço. Então é isso. Vamos ser cada vez mais inclusivos virtualmente. Tem outra pergunta de Caio Tomé. Vocês não acham que os alunos que estão sendo contemplados com a educação à distância vão sobressair em relação a nós que ainda nem começamos? Caio, foi? Isso, Caio. Caio. Veja bem, Caio, apesar do Enem ser uma prova de, vamos dizer assim, de competição, né, uma prova em que você tem realmente que ser melhor do que o colega para poder adentrar, né, minimizou isso muito com essa
expansão, né, do SISU e tal, tudo mais, mas eu tenho uma impressão, assim, diferente. O Instituto Federal da Paraíba, ele está se programando, ele está se organizando, ele está fazendo, no meu entendimento, e aí por isso que a gente está aqui dialogando, né, para conversar com quem tem um entendimento contrário, mas que precisa ter esse posicionamento nosso. Né? Nós estamos nos organizando, os professores estão se capacitando, nós vamos capacitar os estudantes, para que a gente, quando realmente tenha esse ensino, a gente tenha com a qualidade que é a nossa marca. Não estou dizendo que nas outras instituições não está havendo qualidade, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tudo tem o seu tempo e eu acredito muito nessa instituição, eu acredito muito nos nossos servidores, na capacidade dos nossos estudantes, de ter essa superação, né, de ter esse equilíbrio, né, porque não pensem vocês que será fácil, né, nem para nós, os professores, os técnicos administrativos, nem para vocês, estudantes. Né, o ensino remoto, ele demanda uma condição de autossuficiência, né? Você precisa ter essa condição interna de que você precisa fazer, sem ninguém estar lhe pressionando para fazer. Então, é um aprendizado que depende muito do querer do estudante. Né? Então, a gente vai encontrar esse desafio lá na frente, vamos encontrar, certamente, e a gente entende que não vai haver esse tipo de prejuízo. Eu espero muito que todos vocês do terceiro ano também nos ajudem votando lá na enquete do Enem e colocando esse Enem para o ano que vem. Vamos colocar esse Enem para o ano que vem, porque a gente vai ter condições de ter um retorno, né? E aí a gente conta com vocês quando a gente disser assim, olha, amanhã, sábado, 7 da manhã, a gente quer aqui todos os estudantes do terceiro ano, firmes e fortes, para a gente ter uma aula lá de biologia, de genética, de química, né? Então, a gente, de filosofia, de história, a gente conta com vocês nesse sentido. A gente precisa desse comprometimento. Os servidores estão comprometidos e nós estamos confiantes de que todos vocês vão estar também com esse comprometimento para que a gente não faça esse tipo de comparação, mas que a gente faça o nosso. O Instituto está fazendo o dele e vai fazer bem feito com a colaboração de vocês. Tem mais uma pergunta. Essas 800 horas mínimas contam com as matérias técnicas também, Karen Luana? Conta não, Jorge. Não, cara, não conta não. O MEC pressupõe que um curso ele tem que ter no mínimo 800 horas. Como a formação do Instituto Federal é curso técnico, também, então tem as disciplinas técnicas que são acrescidas a essa carga horária. É importante ressaltar também que no Instituto Federal, que a gente quer, né, a gente quer priorizar essa aprendizagem com qualidade, nós vamos respeitar a carga horária do curso. Tá? Com toda essa estratégia, né? Aulas sábados, presencial, não presencial, estudo híbrido, mas respeitando a carga horária do curso. Então, cada curso tem uma carga horária específica, tá bom? Quando a gente fala de 800 horas, como é que se faz referência às 800 horas, é porque legalmente um curso tem que ter no mínimo 800 horas. Mas aí cada curso tem sua peculiaridade e uma carga horária diferente das demais. Isso, então, as 800 horas são para a nossa formação geral. Né? Caio Tomé. Seria possível disponibilizar os livros da biblioteca para empréstimo e devolução? Caio, vê bem, Caio. Primeiro que nossos servidores estão todos afastados, né? Todos foram colocados em casa, alguns estão em atividades remotas, né? Com muitas atividades, inclusive, né? Que a gente chama de teletrabalho ou home office, né? Então, muitos estão fazendo isso, mas o serviço da biblioteca, ele não será
retomado, porque o campus está fechado, né? Então, a biblioteca também é um ambiente que vai ter algumas modificações. Quando vocês retornarem, vocês vão ver isso. Por quê? Porque o próprio livro, né, é um agente de disseminação do contágio, né? Ele pode levar o vírus ali e o contágio. Imagine esse livro que você pega na biblioteca, que você leva para casa, que você deixa de novo, outro estudante pega, outro estudante leva para casa, volta. Então, é uma possibilidade de contágio muito grande. Então, nós vamos ter a quarentena dos livros, por exemplo, né? O setor de biblioteca, as bibliotecárias, as auxiliares de biblioteca estão também fazendo um estudo. Assim como o Clésia falou, tem um estudo lá dos NAPNs, né, da Coordenação de Ações Inclusivas, também existe das bibliotecárias. Como funcionar essa biblioteca, né? Mas eu me lembro aqui que o professor Jorge, ele tem colocado muito aí links de bibliotecas virtuais, né? A gente também vai fazer esse estudo, né, para que vocês consigam acesso a muitas formas virtuais aí de livros, de muitas coisas, tá? Micaele Ferreira, boa tarde. Em relação ao Enem, vocês irão dar dicas de vídeos, aulas ou temas de pesquisas para ir adiantando por plataformas? Micaele, né? Micaele, com relação à disponibilização de vídeos, assim, de dicas, a COPED fez uma cartilha muito interessante, né, sobre isso. Eu acho que, por enquanto, a gente pode fazer o seguinte, uma conversa mais individualizada, né, com os professores, e eu digo a você, preencha o formulário da UNC, que a partir da semana que vem tem os feriados, né, do São João, talvez não tenha ainda nenhuma atividade, mas na outra semana nós vamos começar já com atividades bem específicas mesmo de preparação para o UNC, que não deixa de ser também uma preparação para o Enem. E aí os professores da área de ciências biológicas, né, a parte esqueci até o nome da área. Bom, ciências da natureza, né? Então, vão estar todos lá, e história também, o professor Paulo André também vai estar. Então, 10 dias, 15 dias no máximo, a gente já vai começar com essas atividades aí, com aulas e com, né, nós mesmos, né, assim, e também dando dicas de vídeos, pode ser também, viu? Só para complementar, Gisele, uma dica que a gente está usando muito é assim, acompanhe no Instagram. Tá, o Instagram do campus, por exemplo, a gente está postando constantemente dicas de português, matemática, e vocês também podem buscar muito material no Instagram, tá? Inclusive para Enem, tem coisas bem bacanas, tá bom? Então é uma oportunidade de acompanhar o Instagram. Quem não tem, pode fazer, que tem muita coisa interessante nessa área, sobretudo nesse período de pandemia, de suspensão das aulas, tem muita escola, empresa, universidade disponibilizando material, né? Inclusive o CAPES, né? caps.gov.br está com cursos de português e matemática aberto ao ensino médio, tá? Concluintes do ensino médio. São cursos aí de 60 horas e vale a pena. Dá uma olhadinha lá que é uma boa dica. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Micaela já foi. Jayce Kelly. Terá algum tipo de acompanhamento psicológico para os alunos durante esse período de crise? Jayce, não sei se a Gabriela está aqui ainda. Bom, Jayce, se a Gabriela tiver, ela pode complementar aí. Jayce, o IFPB, desde o início da pandemia, março, início de abril, criou um grupo com todos os psicólogos da instituição, chamado Abraços, né? Abraços, tem braços, tá?
Então, esse grupo, ele tem lá no Instagram, tem páginas, tem grupos especiais no WhatsApp, e faz um acompanhamento, faz escuta dos estudantes, faz lives semanais. Então, é um grupo bastante atuante, né? A nossa psicóloga, a Letícia, faz parte desse grupo. Você pode entrar em contato com a CAEST, vocês todos, quem precisar de algum tipo de aconselhamento, de conversa, pode entrar em contato com a CAEST ou com Letícia diretamente, né, a nossa psicóloga, que vão ser atendidos, tá, sem problema algum. Tá? Então, já existe esse grupo, então é só vocês, por acaso alguém precisar, pode fazer esse contato, tá? Abraão, aqui no chat teve Gildete, ela fez 2 colocações. Inclusive, uma um pouquinho mais acima. Deixa eu ver. Nossa pedagoga deixou o contato dela lá também. Parabéns a todos os servidores do FPB pelo esclarecimento. Estava sentindo falta desse contato. Espero que seja o primeiro de muitos e que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Obrigado. Ela tinha feito o outro, que era com relação... Perdi aqui entre vários... a esses esclarecimentos, né, que estamos tendo aqui, e com relação a pensar na vida, a outra fala dela, nessa preservação da vida, né, inclusive, Judete, e a todos que estão participando, quando se sentirem à vontade, confortável de falar, pode falar. A gente já teve outro momento, né, foi uma live, e a gente pretende realmente... intensificar, até porque com esse planejamento de retorno, né, iremos precisar realmente ter mais contato com vocês. E reforçar aqui aos pais, aos estudantes e aos pais que estão presentes, que nós também colocamos muitas informações no nosso Instagram, no Instagram do campus, né, e que tem também no YouTube, que foi onde aconteceu já essa live. Então, algumas atividades estão sendo divulgadas, todas as atividades estão sendo divulgadas no Instagram do campus. Então, é importante participar, acompanhar, ativar as notificações, né? E também se inscrever no canal do YouTube para participar das lives também que estão acontecendo. É isso. Ok, mais algum? Tem alguns servidores escrevendo lá. Vamos falar, pessoal. Tem Lucivaldo, Daniela, né? Nossa enfermeira, a nossa técnica em assuntos. Lucivaldo aí colocou uma carinha. Bom, pessoal, olha, como Lácia colocou aí já, e eu já falei aqui, olha, você tem aqui a equipe da COPED, né, toda aqui, a equipe da CAEST, todas as coordenações de apoio ao ensino estão aqui, eu já disse isso, a gente está à disposição, tá? Todo mundo está já colocando aqui os contatos, né? Fala, Marlon. Pessoal de música, somente para vocês ficarem cientes, e para quem está com dúvida, né? Lembrando que os orientadores dos professores, ou no nosso caso, nossos reciclagens de conclusão de curso, né? São os professores de instrumento. Então é bom vocês já ir conversarem com eles, que é para ir assim, relatório, né? O nosso professor é o reciclado. Então a gente vai levar atenção sobre como é que vai ser essa possibilidade. Porém, a gente já pode ir adiantando o trabalho do resultado de conclusão. Então, lembrem que os orientadores são os professores de instrumento. Então, não precisa ficar preocupado com como é que vai ser a orientação, que é diferente dos outros cursos, né? Que você conversa com a pessoa para poder com o orientador. Também de lembrar disso aí, mas eu sei que todo mundo já sabe, mas... Tá. Valeu, pô! Obrigado, Marlon. Tem mais alguma pergunta, Glaucio? Não, então estava tudo ativado. Não temos mais.
Alunos do segundo ano podem participar dessas aulas que serão mais para o terceiro? Nós vamos, como eu disse, a gente vai ter agora a inscrição, já está aberto o formulário, não é isso, Gardênia? Para a inscrição da UNC, e aí nós vamos fazer aulas abertas, né? Então, vocês podem participar, né, sem problema. Dando o limite aqui da sala, a gente não vai impedir que os estudantes participem, não. Tá? Até porque são aulas de revisão, de conteúdos vou começar com alunos de primeiro ano, né? Então, com conteúdos de primeiro ano, então não teremos problema, tá? Bom, pessoal, eu queria pedir aqui a Tanissa para dar um recado aqui também da COPED, tá? Representando aqui os servidores da COPED. Por favor, Tanissa. Obrigada, Bra. Eu só vou convidar todos para participarem amanhã da oficina de teatro que a COPED vai realizar com a professora Rafaela, que é graduada em teatro pela UFPE. Então, nós convidamos todos, vai ser por essa plataforma também, Google Meet, e aí amanhã a gente disponibiliza o link. Desde já a gente agradece a participação de todos, né, nos eventos nas ações que o campus está realizando. A gente sabe que é um momento de transição, um momento muito desafiador para todos, mas o futuro está pedindo para a gente se unir, né? Eu falo isso em relação à união dos servidores, dos estudantes, da família também nesse momento, e eu fico muito feliz de ver no chat, né, a presença de algumas mães, né? E isso é muito importante até para a continuidade do nosso trabalho na instituição. Eu tenho certeza que a instituição está fazendo o melhor, né? E vai ter esse ensino de qualidade da melhor maneira possível para todos, né? Independente de qualquer que seja o aluno, né? E a gente também fala isso também para as mães que têm alunos que têm deficiência, que não se preocupem, né, que a instituição vai estar fazendo o melhor para todos. E é isso, deixo o meu abraço para todos. Obrigado, Tanissa. Gabriela, tá? Cadê Gabriela? Eita, saiu agora. Pessoal, eu acredito que a gente atingiu aqui o nosso objetivo, né, de passar essas informações. A gente espera muito que vocês estejam mais engajados nessas atividades que nós vamos começar a fazer, né? Agradecer demais a participação de todos, dos pais, das mães, de todos que estiveram aqui presentes, tá? Os servidores que estiveram aqui presentes. A gente vai manter esse contato. Oi, Gabriela. Desculpa, eu fui ligar o microfone, que isso foi sair da reunião. Vamos dar uma saudação aqui final dos estudantes. Bom, gente, boa tarde. Professor Abraão já fez as primeiras colocações sobre esse momento que a gente está vivenciando e da parte do que compete a CAEST, especialmente ao assistente social, né, que é a parte dos auxílios, dos editais. Só fazendo uma rememoraçãozinha bem rápida, a gente finalizou um edital de IVS, de PAP, contemplou, já tem os estudantes contemplados recebendo os valores. Estamos finalizando nosso segundo edital do ano de PAP, que é o Programa de Apoio à Permanência do Estudante. E estamos vislumbrando, já nos organizando para fazer um próximo edital de IVS, né, que é para você ter acesso no futuro para um PAP. E como o professor Abraão também colocou, a gente também hoje a gente teve uma reunião junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para a gente falar um pouquinho sobre esse auxílio emergencial de inclusão digital, né, que é para a gente tentar dirimir um pouquinho essa problemática de alguns alunos que não têm esse acesso à internet, ou de jeito nenhum, ou uma internet de qualidade. Então, nós estamos nessa fase
de estudos, né, para saber quem é esse aluno que precisa, quantos alunos vão precisar, qual é a demanda de orçamento em relação a isso, e na construção desse edital. Então, hoje nós passamos de 9 horas da manhã até 12h50, só trabalhando nisso, né, e nos próximos dias a gente vai estar dando uma devolutiva nesse sentido, caminhando, como o professor Abraão colocou, como o professor Jorge também colocou, nesse sentido, devagar, com calma, pensando direitinho em cada passo que vai dar, para que a gente, ao final, consiga, né, contemplar o máximo de estudantes possíveis. Então, era isso, e um abraço, e também deixei meu e-mail, tanto o e-mail de uso do servidor pessoal, mas também o e-mail da CAEST, tá certo? Através desse e-mail você pode tirar dúvidas comigo sobre a questão do IVS, dos auxílios, o atendimento também que a nutricionista faz, que é a Alda, Lucivaldo, o técnico de enfermagem, Letícia, que é psicóloga, como o professor Abraão falou, ela faz o atendimento lá no Grupo Abraço, mas qualquer coisa pode falar também pelo e-mail da CAEST, que a gente vai fazendo os encaminhamentos, tá certo? Então, era isso, um abraço. Ótimo, Gabriela, ótimo. Obrigado pela complementação. Saudar os servidores da CAEST também, tá? Pessoal, a gente está chegando ao fim. Gabriela falou uma coisa muito importante, é a questão do e-mail, pessoal. Façam lá, vejam o seu e-mail acadêmico, como está lá, vão lá no SWAP, ativem esse e-mail acadêmico. Esse e-mail acadêmico vai ser a nossa ponte aí para a comunicação. Por exemplo, uma sala dessa, se você entrar com um e-mail acadêmico, você não precisa ter aquela coisa lá da permissão, né? Solicitar a permissão, já entra direto, porque como é uma sala do Google, então tá tudo certo, tá bom? Agradecer a participação de todos vocês, certo? Saúde para todos nós, para as nossas famílias, tá bom, pessoal? Fiquem atentos, tchau, um abraço virtual.